noite, bem-vindos aqui no perfil Josi Jerônimo. Mais uma noite neste domingo. Bem-vindo a todos. E aí, como está esse domingo frio de primavera, né? Bem frio hoje. Então, nesse nosso programa de domingo com a nutricionista Marise Bart, nós vamos estar falando sobre alimentação moderna. Você já ouviu falar nas slow foods, ou os brotos, as alimentações modernas? Bem-vinda, Marise, a Rosângela, o André, todos entrando então. Bem-vindos, boa noite, André. Hoje os assuntos vão ser ligados à nutrição do corpo. Muito boa essa matéria, essa escolha da Marise, nossa convidada. Então sejam todos bem-vindos, compartilhem com quem vocês acham que é interessante levar esse tema da nutrição moderna. Vamos lá, vamos convidar a Marise Bart para conhecimento para nós nessa noite. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, aqui. Mais uma vez, nesse programa de domingo, tá ficando, como é que se diz, quase assíduo, né? Esse bate-papo aí nesse domingo. Ah, coisa boa, né? Nada melhor, ainda mais nesses dias assim tão feios, né? Com chuva, frio. Nada melhor do que a gente estar em casa, né? No conforto do lar e tendo conversas tão salutares, tão proveitosas, que depois podem ser divulgadas aí no YouTube, no Facebook. Vamos dar bem-vindos a quem... Dar bem-vindos é bom, né? Dar boa noite para quem está entrando aí, então. Bem-vindos aqui, então, à live. Alimentação moderna. Marise, faz a abertura para nós, falando um pouquinho enquanto eu coloco o título aqui. Mais uma vez, agradeço então a presença de todos que estão entrando. E a gente pensou para trazer um tema que acho que é atual, mas tem muita gente que ainda não conhece ou tem alguma dúvida sobre esse assunto, bastante gente. Então, eu achei bem interessante, porque a alimentação, a gente sabe que ela vive em constante mudança, né? Ela está sempre evoluindo, sempre surgindo coisas novas. E, então, a gente tem que estar sempre achando e procurando, pesquisando, porque está sempre surgindo essas tendências, né? E principalmente movimentos que a gente chama. Então, é mais importante a gente levar para o pessoal esse conhecimento, né? Porque parece que são coisas atuais, mas quando a gente vai conhecer, na verdade, são coisas bem antigas, que só agora é que a gente está começando a perceber isso tudo e a botar na prática. Sim, eu tava dando uma olhada, já faz tempo, né, Marise, que já se utiliza esse tipo de alimentação. E nesse decorrer aí do assunto, tu vai trazer. Hoje a gente tá ouvindo falar, talvez mais, porque essa consciência de uma alimentação saudável, ou pessoas que estão deixando de comer tanto carne, né? Aí tem a berduega, tem um monte de coisa, aí tem os tais dos brotos, que substituem a proteína, né, Marise? Mas já há muito tempo existe já, né? Então pode falar para nós um pouquinho aí, o que depois tu vai falar, né, tudo aí que a gente tem dúvida, mas começando, como surgiu essa alimentação, né? Sim, e agora, principalmente esses que eu vou falar, ficou muito conhecido através dos chefes de gastronomia, que eles estão utilizando muito, e agora a gastronomia está em alta, até na televisão, tudo tem programa culinário, né? Então o pessoal está se interessando também por causa disso, a cuidar um pouco mais da alimentação, e os chefes de cozinha estão trazendo esses tipos de alimentos que a gente vai falar hoje, que estão sabendo colocar em prática, como, né, no dia a dia, na cozinha. Então as pessoas acabam conhecendo um pouco mais através deles também. Perfeito. E Marise, eu estava também pesquisando aí, não nada a ver do nosso assunto, mas era sobre a carne, né? E é muito polêmico isso.
E como existe alimentos que substituem essa proteína da carne, inclusive os novos alimentos, essa nova alimentação, nova entre aspas, né? Sim. Existem muitos alimentos que substituem a proteína animal, né? Depois a gente vai falar mais tarde sobre os punks, né? Essas folhas, esse grupo de alimentos que fazem parte dos punks. Tem uma folha que ela é extremamente rica em proteína, muito mais que qualquer outro alimento. Então, não é só a carne, não é só, né, isso que a gente está acostumado. Então, se for pensar, é uma folha, uma planta. Mas ela é riquíssima em proteína. Então, a gente ter esse conhecimento consegue ajustar para quem também não come carne, para não faltar. Né? Sim, exatamente. E é uma questão bem interessante isso, porque a gente ouvia falar naquele pessoal que se alimentava de luz. Sabe que eu estava pesquisando sobre isso? Existem pessoas que fazem um jejum de 3, de 4 dias e não tem nem deficiência no organismo de ferro, de sódio. Eu achei incrível isso, achei incrível. E elas se alimentam com as punks, né? A Ora Pronobis, a Berduega. Exatamente. Eu achei incrível. Um assunto incrível. Então, assim, tem vários movimentos, que nem eu falei no início, né? Vem surgindo várias tendências, a alimentação está sempre em constante evolução, né? E mudança, principalmente, então a gente tem que estar sempre atualizada. Então, tem, por exemplo, o que é o raw food, né? A gente vê falar raw food. Raw food, nesse termo em inglês e em português, ele significa comida crua. Então, o princípio dele é essencialmente se alimentar de comida crua. Que eles têm essa ideia de preservar tudo por completo. Eles afirmam que quando passa pelo método de cozimento, né, de cocção, acaba tendo perdas ali. E está correto, existe algumas perdas, né? Não tem como evitar. Né? Então, eles entendem que comer cru é a melhor maneira de preservar tudo, o alimento por completo, né? Ou então, eles dizem assim, se a pessoa não quer comer totalmente cru, não se habitua, né? Não se habituou ainda, que é um costume que a gente tem que estar incrementando no nosso hábito, né? Diferente. Então, eles dizem que pode até cozinhar, mas muito rápido, assim. Eles dizem que numa temperatura no máximo de 40 graus, assim, muito, muito rápido, não fica naquela temperatura que normalmente a gente cozinha, que é acima de 70 graus, de 100 graus, né? Isso aí já mataria, já perderia nutrientes. Eles dizem que até os 40 graus, eles permitem que a pessoa cozinhe, se a pessoa não é acostumada a comer totalmente cru. E Marise, e aí entra bem aquela... sai um pouquinho daquele contexto da alimentação indiana, da Ayurveda, né? Porque ela pode até estar prejudicando o organismo se ela não tem aí enfim, uma flora intestinal, um sistema digestivo apurado. É até perigoso, porque hoje, claro, isso aqui é um questionamento que eu levanto, né? Porque hoje a gente sabe que tem tanto agrotóxico, né? A não sei que a pessoa tenha a hortinha dela ali, mas alimentos mal cozidos é complicado para nós aqui, né? Esse raw food, que é adepto dessa dieta, desse tipo de alimentação, eles dizem que tem que ser orgânico, de preferência tudo orgânico, ou seja, aí com certeza não vai ter agrotóxico, não vai ter nada disso, né? Vai ser o mais natural possível. E eles não têm carne. Ele é vegetariano, eles não têm carne. Eles não consomem carne, justamente por causa dessa questão do cozimento. Entendi. Então, assim, essa que aí... Pode falar. Eu fiquei pensando sobre isso, porque, enfim, a gente sabe que tem tanto veneno aí na terra e aí tu comer um alimento, não saber a origem, mal cozido, né? Apesar que a gente consegue comer hoje em dia, por exemplo, se come o sushi, tu consegue comer o peixe cru. Tem que saber bem a procedência, né? Tem carne, por exemplo, a gente pode fazer carpaccio de carne, que é aquelas lasquinhas que a gente tira bem fininhas, né? Carpaccio que a gente chama as entradas. Tem carpaccio de carne crua, a gente pode comer. Então, tem algumas alternativas que a gente pode fazer para, se a pessoa quer comer mesmo a carne crua, ela pode fazer dessa forma também. Perfeito. Muito bem. E essa questão do raw food, se a pessoa quer fazer esse cozimento, tem várias técnicas também que ela pode utilizar que não seja no fogão, né? Nessa questão do fogo.
Eles não gostam muito Hum, de lidar com o fogo. Então, o que que eles dizem que pode cozinhar? O que que ajuda no cozimento? Cozinhar com um meio ácido, por exemplo, cozinhar com limão, é uhum, permitido. A gente tem o prato famoso, que a maioria do pessoal deve conhecer falar, que é o ceviche. hum. O ceviche, ele é uma raw food, podemos dizer assim, que ele é quase cru, mas ele é cozido, na verdade, ele é feito com aquela preparação do limão, da cebola, ele fica ali cozinhando, né? Então, o ceviche, por exemplo, é o tipo de alimentação de raw food, é permitido esse tipo de cozimento. Uhum. Esse pessoal aí, então, entra ali naquela classificação de vegetariano, isso. Sim, é. Não, não comem nenhum tipo de carne. Não, nem o tipo de carne. Hum, E tem ainda, tem dentro desse raw food, tem vegetarianos e o vegano também. Eles são mais para veganos também, não comem nada de origem animal, nem ovo, nem leite, é tudo natural. Tudo de origem vegetal, né? uhum. É, nem mel, né? Nada. Que radical Sim, isso, né, Maria? Eu acho, é. assim, chegar a esse nível evolutivo de consciência alimentar tem que É bem estar bem aprovado. diferente. E por que que será, né, que chegou nessa lógica de comer tudo cru? Tem uma explicação que nem tu falou, né, que é difícil, né, a gente acostumada a tudo no fogo, né, desde a descoberta do fogo, a gente fazer tudo no fogo, né, é, Pois é difícil para a gente lidar com isso. Na verdade, surgiu esse raw food, surgiu em 1966, por isso que eu digo que não é uma coisa tão moderna, é uma coisa bem, uhum, bem antiga. uhum. Teve uma Imagina, pessoa, sim, todo o trabalho que os caras lá do tempo da pedra, enfim, tiveram para descobrir o fogo, né? E aí podiam chega ter comido assim, né? para comer cru. Agora a gente está voltando atrás, não quer mais o fogo, né? Não precisa mais do fogo. Então, assim, ó, uma pessoa chamada com o sobrenome de Ron Vanessian, não sei se eu falei certo, Ron Vanessian, ele publicou o livro, né, um escrito chamado Raw Eating, lá no Irã. Foi onde surgiu esse movimento do Raw Food, lá no Irã. Por que que Uhum, ele começou a ser adepto desse tipo de alimentação, né? Porque o filho dele ficou doente. E como o tratamento naquela época não tinha toda essa questão dos medicamentos que tem hoje, né? Então ele, uhum, naquela época, ele resolveu tratar o filho dele com comida crua, viva, comida viva que ele chama. Comida crua é uhum. comida viva. Então ele tratou o filho dele todo esse período que o filho dele ficou doente com comida crua, não deu nada cozido, deu só dessa filosofia. E o filho dele se curou, Olha só. só se alimentando disso, foi o medicamento dele. Então a partir daí ele começou a escrever, né, esse tipo de filosofia alimentar, dizendo que realmente ela funcionava, né? Então aí a partir daí teve bastante adeptos e está até hoje, né? Inclusive, teve, tem pessoas famosas, né, que foram adeptos a esse modo de vida, né? Steve E, Jobs, essa eu não tinha pesquisado. Ele trazendo é, novidade também. Tem, claro. interessante isso, né? Porque a É bem gente bom. funcionado, né, para muita gente que está assistindo ou depois que vai alcançar essa nossa conversa, são coisas muito diferentes, estranhas, porque tu vem Exato. de uma cultura, né? Tipo, trago a questão da minha família. Meu pai era, tem que fritar bem, né? Tem que cozinhar bem. Tem a cultura Então do tem cozimento, né? Do fogo. cultura do cozimento, né? Então tem pessoas que isso aqui vai ser uma novidade. Digo ali, tem uma pergunta, né? O André. Veganos É. optam pelo uso de medicina natural, não tomar remédios. Isso, eles Não, não. sempre optam, eles assim, não é que eles não tomam remédio, eles tentam achar o remédio que não tenha tanta coisa animal, digamos assim, né? Suplementos Sim, que são a base de flores, de plantas, né? Que não tenham tanta questão de coisas animais ali. Eles procuram, claro sim. que se não tivesse, só tiver aquele remédio ali, eles vão tomar se tiver que precisa tomar, né?
Mas a tendência sim. deles é sempre procurar a forma mais natural possível, né? Mais O meu vegetal possível. eu conheço, eu tenho alguns amigos veganos, até um número bem significativo, e eles gostam de medicina bem holística, alternativa, É, floral, homeopatia, mas tomam remédio. E dão para os sim, filhos. Tem gente que condena, né? Ah, é. os suplementos naturais. E muitos Agora, não usam. agora tem até uma discussão, até com essa questão da vacina, tem muitos veganos que não tomam vacina, porque é feito, dizem que muitas vacinas são feitas com micro-organismo ali, né? Com o animal do Uhum. vírus, né? No caso. Então, eles acabam até não querendo tomar a vacina por causa disso, né? Tem uma discussão hoje em dia disso. Uhum. E também tem uma questão assim, né, Marisa? Eu estava lendo sobre isso, pessoas que dizem assim, que quem não come carne é devido ao sofrimento que o bicho, do Sim, animal, né, que a vaca tem sentimento, a galinha, e tem é, pesquisas que dizem que até os vegetais. Mas quando tu entende assim que eles estão aqui nesse planeta para servir a esse propósito, né? Eles vieram a esse planeta terrestre aqui com essa missão que é sim, servir de alimento, né? nos Então servir, é. aqui é uma questão bem aberta que os animais também vieram Essa questão sabendo dos de. animais, depois a gente vai falar que isso faz parte, toda essa filosofia que tu está dizendo agora, faz parte do movimento Slow Food, que eles chamam. Hum, E daí daqui a pouquinho a hum, gente fala que é sobre essa questão de como tratar os animais, mudar um pouco essa mentalidade. Tudo isso que tu está falando é o movimento novo que está surgindo e é chamado de uhum, Slow Food, né? Então, só para a gente complementar ali, terminar a parte do Raw Food, né? Daí, então, perfeito. essa pessoa, então, ela escreveu esse livro lá no Irã, então, o filho doente, o filho se curou, então, comprovando, né? Aí depois surgiu o primeiro chefe de gastronomia, abriu o restaurante, o primeiro chefe gourmet abriu um restaurante só de raw food, só de comida crua, lá em Los Angeles, foi o primeiro restaurante, né? Uhum, Um médico, depois vários médicos começaram a passar essa dieta para os seus pacientes, também começaram a ser adeptos, né? E no Brasil, uhum. teve um médico, que é o Dr. Alberto Gonzalez, ele escreveu o único livro sobre raw food na, aqui no Brasil, que é Lugar de Médico é na Cozinha. Esse é o único livro Ah, escrito e o único autor que escreveu sobre esse movimento do raw food. uhum. E na verdade, os alimentos são remédios, né, Marisa? A gente está Sim, voltando à antiga medicina, que é dos xamãs, dos índios, né? exatamente. Tem uma. Tu quer ler o que que eu leio, Marise? Pode ler. Se tu consegue ler bem, pode ler. O Daniel, né, tá dizendo assim, e É. o que acham das pessoas que utilizam a suplementação para substituição de alimentos durante o dia, já que a suplementação é 100% industrializada, assim como o whey. Aquelas questões de suplementos, de shakes, né? O Uhum. que tu traz sobre isso, Maris? Tem uma Eu, marca bem de shake, assim, também, que traz essa substituição, né? a gente sabe que até hoje em dia está melhorando até esses produtos, tem bastante produtos feitos para veganos, que também não são tão industrializados, são mais naturais, digamos assim, são feitos com produtos vegetais, então é um pouco melhor do que esses industriais, né, que a gente conhece. E tem, na verdade, eles podem ser utilizados. O problema é, eu como nutricionista sempre digo assim, esses suplementos, eles são complementos, eles não substituem a refeição, né? Então a gente Perfeito. tem que ajustar no plano alimentar da pessoa. Não tem problema se a gente vê que ela realmente precisa, né? Não tem problema nenhum. É só que ela não pode substituir. Por exemplo, eu não vou tomar café da tarde, eu só vou almoçar e jantar, mas eu vou tomar um shake, né? Um suplemento. Ela não Uhum. substitui a refeição, ela tem que entrar junto na refeição. Então ela é um complemento, não uma substituição. Ela é integrada à alimentação natural, Isso, né? No caso. isso daí não Tem muito, teria problema nenhum. sim.
Tem muita gente que tá nessa linha fitness, né? Enfim, de cuidar do corpo que utiliza desses complementos, né, Marisa? Então a indústria ela foca, porque a indústria entende onde está acontecendo, né? Ali a busca de interesse. Então eles vão se aperfeiçoando. Eu penso que é que nem na alimentação de pet. Tu vê que É, os produtos estão cada sim, vez mais, né? mais Bombando. saudáveis, né? Naturais, né? Cada vez mais eles vão se puxando e aperfeiçoando pela concorrência, né? Sim, ali tem, acho que o Hugo Juliana botou o veganismo de alimentação animal como exploração animal. Acredita-se que não necessitamos mais financiar o sofrimento animal para a nossa alimentação. Isso, o É, veganismo é assim, né? E o movimento do slow food também é assim. Também tem essa base que daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre esse movimento, né? deixa eu ver. Sim. Juliana, tu é minha colega lá do curso de psicoterapia reencarnacionista? Não sei se é, não sei, confirma aí para mim. Bem-vinda aqui, que legal. É um sofrimento, né, Marisa? Depois tu vai entrar nisso, mas eu tô cortando assim radicalmente, sabe? E aí depois Sim. tu vai falar mais sobre isso, mas é uma Aham. escolha de cada um, né? A gente tem que respeitar, né? E hoje em dia, graças a Deus, que nem a gente vai ver hoje, tem várias opções que pode substituir, né? Acho que ela é Ela é assim. bem-vinda, Juliana. Que legal. Tu é Então, vegana? Comenta aí conosco. então só para a gente continuar aqui para dar tempo de falar tudo, né? Isso vai Ah, falando, só para mim ver aqui quem é que está nos aham. assistindo. Ah, então, assim, ó, os princípios do raw food quais são? Comida viva, né? Princípio Hum, de crua, ou no máximo aquele cozimento de 40 graus. Eles são vegetarianos e veganos, né? Eles usam muito o processo de desidratação, né? Eles buscam por esse valor de manter no alimento o papel importante, o nutriente total do alimento, né? uhum, Benefícios, tem vários benefícios, né? Melhora sistema cardiovascular, comida de verdade com redução de sódio, aí a pessoa acaba não comendo tanto industrializada, né? sim. Mantém nutrientes na sua totalidade, melhora o sono, a disposição física. E essa dieta, raw food, a gente pode utilizar, mesmo que a pessoa não seja adepta totalmente para a vida toda, eu quero ser a vida toda raw food. Mesmo que ela não queira fazer isso, se necessário, nós como nutricionista, a gente pode usar essa dieta, por exemplo, para pessoas que sofrem de problemas do sistema digestivo, para tratar gastrite, azia, né, refluxos. Então, a gente pode passar um período, né, até que a pessoa melhore, por um tratamento pode ser uma boa tática também de implementar esse raw food para a pessoa melhorar, Uhum, se a pessoa tem algum problema digestivo. uhum, perfeito. É Porque porque. a maioria desses alimentos, de comida crua, eles acabam sendo alcalinos, então eles não são Hum, ácidos. Então, é por isso que acaba sendo essa parte desse tratamento. uhum. Aí entra bem uma. Eu gosto de ouvir o Dr. Laí Ribeiro, né? Tem gente que não gosta, eu gosto. Ele fala muito da Conheço. importância de alcalinizar o sangue, né? Isso. Diminuir a acidez. Interessante que um Na monte de verdade, doença. neutralizar o pH, tem que ter os dois, né? Que na maioria das vezes o nosso pH está mais para ácido que para. Geralmente a maioria dos produtos industrializados são mais para ácidos do que para alcalinos, né? Aham, perfeito. Tem muita coisa, né, Marisa? É interessante essas tuas lives É, que tu traz, esses assuntos assim, eu acho fascinante, porque é um cuidado e um olhar para si com é. profundidade, né? Então, assim, como tudo na vida tem o prós e o contra, esse tipo de dieta também tem, né? Então, por exemplo, como a gente diz, tá, na cocção a gente perde alguns nutrientes. Isso, até como nutricionista, posso dizer que ocorre essa perda, né? De Uhum, 100%, talvez a gente fique com 80%, alguma coisa assim, né? Sempre ocorre uma sim. perda. Mas tem nutrientes, por exemplo, que para aumentar a sua quantidade do que a gente precisa diariamente, tem que passar pelo processo de cocção. E aí, Olha, quem é adepto a raw food geralmente tem um déficit nutricional desses nutrientes.
né? Por exemplo, o Uhum. licopeno. O licopeno que é encontrado no tomate, para ele alcançar a quantidade de licopeno total do nosso organismo que a gente precisa, a melhor forma dele é quente, é cozido. Cozido. E no raw food Para poder não tem. usar. Olha, viu? Que Então, por interessante. exemplo, o que que a gente teria que fazer? Suplementar ou pensar em alguma outra forma, alguma coisa assim, para tentar amenizar esse déficit que, né, que a pessoa não vai ter nesse tipo de dieta. Sim. É, tudo tem que nem tu falou, né? Os prós e o contra. Porque a alimentação viva, in natura, ela também é muito rica em hidratação, né, Marise? É, A cenoura, a beterraba tem muita água quando tu come ele cru, né? Eu já li sim. sobre isso, então para intestino é muito bom, né? Tu já está ingerindo a tua água do dia ali, né? É uma técnica para tu poder ingerir água. Se a pessoa não ingere a água no copo natural mesmo, né? Daí ali já está conseguindo ingerir também. Sim. Uhum, Então, assim, os perfeito. alimentos que eles mais usam, né, do raw food, o que que eles usam? Então, eles usam legumes, frutas, verduras, brotos. A gente tem agora na moda, a gente tem agora os brotos de feijão, broto né, tem os Uhum, brotinhos mini, né, que eles chamam comida, aham. mini É brotos, né? aham. Lentilha, né? Aquela Isso, lentilha que tu deixa de molho. Uhum, agora tá na moda. Broto de mini rúcula, tudo em formato mini, né? Tem agora, e isso faz parte do raw food também. Eles usam germinados, que tá dentro desses minis e dos brotos, né? Eles usam cogumelos, como eles não consomem carne, eles usam cogumelos, algas, uhum, castanhas, raízes e sementes hidratadas. Então, eles utilizam basicamente esses tipos de alimentos. uhum. É, as algas, muitas pessoas, ah, na substituição da carne, adentraram para esse universo das algas, né, Marisa? Então, tem um estudo bem profundo. Eu me lembro que uma vez a minha irmã tinha tal das algas, eu tinha um nojo daquilo, era uma gosma, assim, que ela pegava na mão, e aquilo ficava que nem uma gelatina, assim. Eu nunca, Sabe o que que eles fazem nunca. agora? Eles fazem agora, na culinária, eles fazem pó de alga, pozinho de alga, dessas algas. Aham, Se a pessoa não gosta de comer ela assim inteira, né? Não gosta muito do sabor, tem pozinhos que quando tu bota assim, tu fez a salada, fez a comida, tu polvilha pela salada e tá ingerindo essa água bem nutritiva. Agora tem o pó de algas. que legal, não sabia disso. Que tem Tem. muita coisa, muita propriedade, vitamina, minerais na alga, né? Tem bastante ferro, proteína. Então, quem não come carne acaba podendo substituir por aí também. Que legal. É muita informação. Então, esse é o movimento, é a dieta do raw food, né? Que agora está bem na moda, por causa justamente que nem a gente falou. Eles são alimentos todos orgânicos, sem agrotóxicos, né? Naturais, não usa nada de industrializados. Então, está bem na moda esse tipo de dieta que o pessoal está realizando, né? Sim, tá adentrando. É, isso é uma das novidades da alimentação, né? Da nutrição. E que nem eu falei, a pessoa não precisa ser adepta a vida toda. A gente pode estar utilizando isso em diversos períodos, né? Para tratamento de diversas doenças, assim como o tratamento de alguma doença do sistema digestório, por exemplo. Né? Ela Uhum, também sim. pode ser ofertada para isso. Aham. É ali na questão da flora intestinal, né? E Sim, é interessante assim, que tu pode experimentar, eu acho que ter a cabeça aberta para isso, né? Não ser é, tão na caixinha, enquadrado ali na. Tu pode abrir mais os horizontes para conhecer coisas novas. Eu acho que sim. isso vai criando até sinapses, né? No teu cérebro. Tem estudos aí que dizem para ti fazer algo diferente todos os dias. Então, quem sabe aí É. comer diferente, né? Ainda mais a alimentação, ela é muito diversificada, né? Então, se tu quiser, tem novidade todo dia, toda hora para tu experimentar, porque ela tem novidade, sempre está surgindo novidades, né? Então, a pessoa está Sim. aberta, porque e realmente, claro, se ela não gostar, a pessoa tem o direito de não gostar, né? Normal, mas pelo menos ela experimentar, e aí sim depois ela dizer se gostou, se não gostou, né? Então tem que estar aberta para pelo menos tentar experimentar.
Sim, experimentar, a experimentação. Não tem nada como alguém provar realmente do que só ouvir sobre aquilo, né, Marisa? Eu acho que é aí que tá o pulo do gato. É, que nem diz assim, comida crua, sem gosto, ruim, né? Comida crua, já se viu, né? Que a gente vem com essas crenças do cozimento, essas crenças limitantes do cozimento. Então é difícil a gente mudar isso, né? Mas tu já experimentou a comida crua, né? Então, de uma forma que a pessoa pode, claro, talvez ela não goste de comida crua em si, sem nada, sem tempero nenhum, mas a comida crua não precisa ser sem tempero. A comida crua, ela só não é cozida, mas tu pode temperar ela, né? Sim. E Marise, Então me tu diz pode. uma coisa. O André, até não sei se ele está aí conosco ainda, ele gosta muito de sushi. Entra. Não, não, sushi não entra porque é carne, né? Não entra porque é Sushi carne. também não come, Não, é. não. Mas é um tipo de raw food. Quando a pessoa está em transição, digamos assim, ele está também dentro do raw food, né? Que nem eu falei do ceviche, que é geralmente peixe, né? Peixe cozido com Hum, limão, cebola, que eles deixam ali. É um prato hum, considerado raw food. Então tem essa transição também. entendi. Perfeito. Aí o sushi é uma boa tática também para começar a aprender a comer, né? Então, se a pessoa pode ir indo por aí, né? Para ir desmistificando essa questão do cru. Sim, perfeito. Muito bem. Daí esse é o raw food. Daí agora a gente pode entrar um pouquinho para falar sobre o slow food, que nem a gente comentou antes. Tu estava falando dessa questão dos animais, né? Hum, Que eles vieram para nos servir, tem tudo. Então, tendo como princípio essa lógica, então surgiu esse slow food, que é esse cuidado, esse olhar para os animais. Tu até pode hum, consumir, só que então tu vai fazer um papel, um olhar diferente para eles. Tu vai tratar eles naturalmente, né? É o princípio assim que tem que ter cuidado desde o agricultor lá que tem a vaca, o porco, né? Os legumes, as verduras. Ele vai ter um tratamento, não é simplesmente questão capitalista, né? De ganho de lucro, não. Tu até pode fazer para comer, mas aí tu vai ter todo esse cuidado com o animal, vai ser uma coisa natural, né? A ração do animal, por exemplo, não vai ter nada de hormônios, nada de antibióticos, ele vai ser criado livre. Então tem todo esse hum, cuidado, ele não vai ser preso, né? uhum. Que interessante isso, né, Marisa? Eu acho que é É. um outro olhar, né? Porque quando a pessoa começa a olhar realmente o que ela está colocando para dentro de si, é que ela está começando a valorizar esse corpo, né? Esse ser espiritual, esse ser integral. Então, Uhum. observar bem o que coloca para dentro. E é muito interessante que tem pessoas que já nascem com essa característica de não comer a carne, né? Eu acho isso muito Sim. interessante. Elas não conseguem nem digerir as carnes. Uhum. E aí tem aquela história que a gente nasce com o canino, né? Tem Sim. pessoas que o Que canino. agora não, a gente não está nascendo mais. A Uh-uh. gente, a maioria não está nascendo com esse tipo de dente. Exato, ele já nasce bem cerradinho. E eu Uhum. acho muito interessante, porque eu estava vendo uma pesquisa, o por, primeiro é a baleia, depois vem o macaco, o gato e depois o porco. Os animais que têm o QI mais aguçado. O Uhum. O porco porco é um deles. Esse o porco eu já tinha lido. O porco é bem inteligente, né? é muito, mais que um cachorro. Que Exatamente, eu já tinha coisa. lido alguma coisa. E pessoas que deixaram de comer carne porque na infância, lá enfim, na fazenda, na chácara, chegou o dia de assar o porco, e o porco era um companheiro, o porco ia para a escola, o porco ia não sei aonde. Era o bichinho de Então, estimação. era um bichinho de estimação. E aí, desde ali, se tornaram vegetarianos, enfim, porque ele cria um afeto. E é incrível que também o gado, né, a vaca, A vaca é ela extremamente afetiva, é. ativa. Eu estava lendo sobre isso, o afeto que ela tem ao bezerro, o É. sofrimento é a separação. Até as É, eu, pessoas que cuidam dela, as pessoas que cuidam dela, ela tem um carinho, ela faz carinho, ela vai até a pessoa, então tem todo esse lado também. sim, eu acho que é uma live assim que a gente podia um dia falar só disso, dessa, não querer mudar o ponto de vista, mas que a gente consiga olhar para isso, né? Eu acho Mas já tem, interessante.
Por exemplo, esse movimento do Slow Food, ele prioriza essa questão animal, que até a pessoa pode consumir, ter o animal para consumir, né, para vender a carne, para consumir. Mas ela vai ter que ter um olhar, um cuidado, vai ter que ser tudo natural, digamos assim. Tem que deixar o bicho morrer na hora que ele morrer, por exemplo, nada forçado, né? Dar o melhor tipo de qualidade de vida para ele, toda essa questão. Então, é slow food, é ter esse olhar, né? Tem que ser, então, o princípio dele tem que ser bom, limpo e justo, né? Aquele alimento que te traz memórias de coisas boas, né? Priorizando a cultura e tudo mais. Então, assim, o limpo está ligado na produção sustentável. Eles pensam muito nessa questão sustentável, do mundo sustentável, respeitando o meio ambiente, por isso que eles têm todo esse olhar, né? Esse é o limpo, né? Homens e mulheres que trabalham para produzir esse alimento, e o justo tem a ver com a justiça social. Então, eles têm que cobrar o preço justo para todo mundo ter o direito de comer. Então, eles não podem ter como princípio a questão de ganho, né, capitalista, mais só isso, né? Eles têm que ter o lucro deles, claro, mas não querer ser a mais, né? Superfaturar sobre aquele produto. E só ele tem que pegar aquele dinheiro só para ele sobreviver ao básico, que ele não pense para mais, né? E que as pessoas possam comprar um produto de qualidade, né, sustentável, respeitando o meio ambiente e o preço justo que as pessoas possam comprar com toda essa qualidade, porque ele Voltou. voltou. Eu fiquei falando aqui, não sei se deu certo. Voltou. Que interessante esse movimento, né, Marise? Porque eu já vi também pessoas que falam sobre até colocar música instrumental para o gado. Então, Sim, tem coisas assim, né? tem tudo isso. Então, assim, esse movimento do Slow Food, ele foi criado por Carlo Petrini, lá na Itália, em 1980. Olha só, a gente acha que é atual, mas não é, né? É tudo lá de trás, né? Olha só. Aham. E, então, ele lá na Itália que começou a surgir essa ideia, esse cuidado, e aí foi indo, né, para todos os países. Hoje já tem esse movimento, movimento global, né? Bem reconhecido, e já em mais de 160 países já são adeptos a esse movimento. Já são adeptos. É uma forma de mais amorosidade, com mais consciência, né, Marisa? Para É, essa alimentação mais consciente, né? Muito exatamente. legal. Uhum. E também tem a questão, assim, de pessoas começarem a produzir, além da agricultura ali, produzir para outras coisas os animais ali, Sim, produzir ou cultivar para outros fins também, né? Vamos é. supor, quem tinha gado para abate vai começar mais para laticínios, né? Ela muda ali. Não só para consumo de carne, né? Pode fazer leites, né? Queijos, você tem leite de cabra, leite de ovelha, leite, agora eles descobrem isso, né? Pode fazer queijos, não somente ficar nessa questão da carne, propriamente dita, né? Isso é que inverteram, né? Pessoas que É, começaram enfim, pensar diferente ou ter essa forma de lidar diferente com os animais e usar, não gosto dessa palavra, mas começar a produzir sim. sem o sacrifício do animal, a morte do animal, né? Só por Esse morte. esse é o princípio do slow food. É esse que está surgindo a partir de agora com todo esse cuidado. Essa é a nova tendência.
Que tomara que pegue. Ah, imagina, veio lá de 1980, né? E até hoje já está com 160 países, vai daqui só para frente, né? Só pra frente, é verdade. Se Que Deus legal. quiser. Como é bom, né, Marise? Como é bom a gente ter essas opções, né? É. Essas variáveis aí. A Ah, e gente saber ter. que a gente tem essas ideias e saber que a gente não está sozinha, né? Que tem um monte de gente que faz esses movimentos e tem várias pessoas que seguem a mesma linha. Sim, que não somos nós. Ah, tá louco, né? Não, É, não, não quer mais. O que que é isso? Não, existe pessoas que pensam existe, assim. exatamente. E aí, o outro movimento, depois desse que a gente já falou do raw food, do slow food, o outro tendência que tem é o finger food, que, né, que a gente Uhum, chama. E o finger food, uhum, em português, né, com sentido traduzindo, significa comer com os dedos, comer com as mãos, né? uhum. Então, para eles, sempre a melhor opção é comer com a mão. Eles até admitem que a pessoa possa comer no palitinho, né? Possa comer numa colherinha, mas é tudo coisas, pequenas porções, no caso, não é aquela quantidade enorme que a gente está habituado a comer, aquela comida toda, não. Finger food são coisas que a gente possa pegar com a mão, ou então se a pessoa comer com palitinhos ou colheres, elas possam ser em pequenas porções, né? Tudo bem pequeno, assim. Uhum. E essas comidas geralmente são aquelas bem temperadas, né? Sim. Essas comidas técnicas, né? É, porque justamente é pequena porção, porque daí a pessoa consegue ir uma colherada, bota na boca, ela consegue sentir um monte de sabores, ela consegue identificar o que que tem, o que que não tem. Então, se a pessoa comer muita quantidade, a pessoa não para pensar, né, no sabor que tem. Então, a ideia deles do finger food é essa: servir em pequenas porções. Se a pessoa pega com a mão, é melhor ainda, porque ela sente no tato, né? Ela sente a consistência do alimento, ela já começa desde ali a energia do alimento a sentir Ou as questões. sim, envolve outros sentidos, né? Exato, essa é a E ideia. A gente sabe. É. que interessante, né, Marise? Muito interessante. Outra. E, aham. Pode falar. E tem, não, e tem uma questão assim que é bem cultural, porque na Índia tu tem a mão que tu come, né? E a outra mão que a questão de limpeza, né? De ir no Sim. banheiro. Então, como tem coisas que envolvem a alimentação que a gente nem imagina, né? É. Olha a Rosângela, tua mãe. A transformação vai acontecendo aos poucos até chegar a atingir a maioria. É É, verdade, vai pouco em pouco as pessoas vão, sim. né, na corrente. Então, assim, a ideia do finger food é essa, que as pessoas possam aprender a saborear o alimento, a sentir no tato, de preferência, né? Que nem tu falou, os indianos comem muito com a mão, né? Eles comem, pode ver aqui nos pratos deles, eles servem aquelas Hum, bandejas, eles servem porção de arroz tá aqui, pequenininha, né? Porção do pão árabe tá aqui, é tudo porçãozinha assim que eles fazem, né? Tudo pastinha assim, que dá para pegar com a sim. mão e comer. Tem para quem, né, depois, quem tá vendo, ou quem depois vai ver essa live, aquele filme Comer, Rezar e Amar, quando Sim, a, da Julia Roberts, né? Liz, né? A Liz, ela vai lá para Bali, eles comem assim, com a mão. É, eles fazem exatamente esse tipo de movimento que agora está entrando bem aqui no Brasil. Começou a ganhar mais força esse movimento do Figure Food a partir de 2010, 2011. Aí Ah, que esse é mais. começou já. Esse é mais, na verdade, ele é velho, mas aqui no Brasil só entrou a partir de 2010, 2011, né? Que o pessoal trouxe essa ideia. Entendi. E deve ter restaurantes por aqui, né, Marise? Sim. Isso é muito feito, sabe? Em eventos, por exemplo, pode ver que às vezes tem eventos especialistas em finger foods que servem aqueles canapés, tudo que é fácil da Hum, pessoa pegar, assim, não é mais aquela hum. comida, aquelas coisas, né, em grandes quantidades. Agora, geralmente, os eventos são tudo assim, pequenos, nem que sirva várias vezes, mas tudo em pequenininho, que a pessoa pegue, coloque tudo na boca e deu, que ela não precisa ficar mordendo várias vezes. Essa é a lógica. Que interessante, né? Muito Que interessante. caiba todo o alimento que tu pegou, caiba dentro da boca de uma vez só. Essa é a ideia. Hum.
essa é a ideia. Olha só que aula, hein? Quanta novidade! Novidade que não é É, novidade. é. Novidade que não é novidade, mas vem vindo, né? Vai crescendo e vai aparecendo cada vez mais. Sim, mais gente vai conhecendo e quem sabe aí se tornando adepto, né? Por um Exato. tempo, talvez. É. E aí, por último, o movimento, né, que tendência que agora está surgindo são os punks, né? Aos punks, E as cores, né? o significado de punks é plantas alimentícias não convencionais. Uhum, Então, que também entra toda essa linha nova, entre aspas, aham, que veio trazendo essa ideia do quanto mais natural, melhor, né? Quanto mais vegetal, melhor. Então, ela também entra nessa questão. E os punks têm uma coisa, assim, que ele sabe. A gente pode estar utilizando. Voltou. bom. Eu fiquei falando, acho que vai gravar, não sei se vai gravar. Ah, Não, eu perdi o que que tu falou, Maris, por não, eu disse favor. assim que os punks, eles são dessa linha, são plantas alimentares não convencionais. Então, é aquelas plantas que a gente não dá, jamais iria dizer que a gente poderia comer, né, se Uhum, alimentar. E ela vai muito na linha do reaproveitamento, porque a gente pode consumir, por exemplo, tudo que a flor nos oferece, desde a sua flor mesmo, a semente, o caule, uhum, a folha, a raiz. Então, tudo pode ser reaproveitado. Se aquela planta for realmente uma planta que pode ser comestível, a gente pode uhum. utilizar todas as suas partes. Então, isso é uma, é uma ideia bem É, legal e nutritiva, né? Bem nutritiva porque a gente reaproveita tudo. sim, até tu trouxe nas tuas redes sociais algo sobre isso, né? Sobre esse reaproveitamento, se é Sim, economia. Tu comeu botei o caule, vídeo. e eu achei interessante ali no material que tu enviou o hibisco, né, Marise? Santo hibisco, né? O Que é bom para hibisco, que tanta. até trouxe umas fotinhas de umas punks para mostrar para o pessoal que não conhece o hibisco, tão famoso, né? Ele é uma Aham. punk, ele é uma punk, né? Ele é a primeira Ótimo. punk a ser famosa, né? Então, o hibisco a gente consome mais na parte de chá, mas na verdade a gente pode consumir as flores dele, a folha dele, também na comida, não só em forma de chá, né? Tem várias outras formas. Uhum. Tu podia falar para nós um pouquinho, Marise, dos benefícios Sim. dessa alimentação com punks e como, né, identificar quem aqui não conhece, né, não sabe, Aham. assim, como ela identificar, tipo, agora a gente ouviu falar na Berdueg, Berdueg eu comecei a ouvir agora, e tem a hora Pronobis, né? Como identificar, assim, como é É importante um interessante. profissional da alimentação falar sobre isso, né? É interessante falar isso porque elas são consideradas, as punks, por exemplo, no mato, no matagal, tem no mato que a gente conhece, no meio da floresta, no mato. Então, ela também é uma forma econômica de trazer uma alimentação super nutritiva, né? Que tu pega do mato, ali do terreno baldio, ela tem no terreno baldio, ela tem na árvore que está no jardim da tua casa. Então, tem essa Uhum, facilidade da parte da economia também, né? Então, saber sim. identificar e quais que a gente pode consumir, né? Porque não é todo mato que a gente pode consumir, né? Sabendo qual, né? Sim. A gente tem essa forma econômica de estar ali do nosso lado. Às vezes a gente nem sabe, né? Que a gente pode comer, por exemplo. Sabia que as flores do ipê a gente pode consumir? O ipê é aqui do sul, né? Da nossa região. Olha que legal, Marise. A flor do Que ipê le... que cai às vezes do chão ali, a gente pode consumir. É super nutritiva. É uma punk, né? Que a gente chama. Tu sabe, Marise, duas coisas assim que eu queria trazer. Minha irmã, mais a do meio, né? A Raquel. Ela comia flor a minhas irmãs, as outras, minha mãe dizia, nossa, que doida essa mulher come flor. E eu aprendi a comer flor com ela. Sabe Vê? qual flor que eu gosto, Marise? É aquela azedinha, sabe?
Tem uma... Uhum, é. E ela comia isso. Viu? Imagina, Ela eu tô estava com ela estava certa. E eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos. Eu me lembro que a gente ia na pracinha e ela, olha como é bom isso aqui. Eu comia aquelas azedinhas. ela já recebia essa intuição, né? Assim, esse conhecimento já estava com ela já estava fazendo certo, né? É a flor, que nem tu falou da azedinha, né? A flor, tem a flor do ipê, que eu disse, tem a camélia também é uma punk. A flor do Uhum. amor perfeito, que é bem aqui típica da nossa região também. Aquela flor bem Olha, coloridinha, né? sei, sei. Que Também dá para legal, mas consumir. sim. E pode fazer ensalada, né? Pode fazer Pode fazer omelete. onde quiser, pode comer pura, pode botar, claro, higienizada, né? De preferência, se possível, passar pela higienização, né? Porque querendo ou Sim. não, pode ter bactérias ali, como elas estão no solo, né? Então, sempre higienizar como toda, como alface, como rúcula, sempre elas têm que ser higienizadas, né? Ter esse cuidado. E depois pode consumir elas pura mesmo, ou em saladas, ou polvilhadas, ou em recheios, ou da forma que você quiser, né? Sim, e é interessante, né, Marisa? Eu estava também pesquisando nisso. Quando a pessoa começa a fazer essa transição, ou para o slow food, ou para punks, ou toda essa alimentação moderna e que não Aham, é tão ela começa a melhorar a memória, o sim, intestino, um monte de doenças, também a pessoa que ela é muito reativa, que ela é muito nervosa, que ela tem pressão alta, né? Se aconteceu alguma sim, coisa, já teve picos de pressão. Como essa alimentação com menos carne, ela muda totalmente sim. essa Saudável, né? É organismo. uma alimentação saudável, né? Uhum. Eu achei muito E isso incrível isso. já vem dos tempos antigos ali, né? Tem aquelas as pessoas que já utilizavam essas folhas já comiam isso é antigo, por isso que a gente diz que na verdade é atual, mas na verdade é bem antigo, né? Tem bem antigo. Fala-se, né? Tem relatos que no Antigo Egito É, que os egípcios sempre tiveram muito essa, além, né, essa medicina egípcia, se a gente, enfim, ouve falar, eles já faziam, né, como é que se diz assim, seu uso, né? aqueles, enfim, aqueles reinos lá, eles já usavam essa alimentação de Sim. punks, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Ai, deixa eu 10 te minutinhos, né? Temos mais ou menos uns 6, porque o Instagram Tá. ele está nos cortando um pouco antes de fechar o horário. Eu vou mostrar então umas plantas punks, não vai dar para falar tudo, mas eu trouxe umas fotinhas para o pessoal conhecer quais são as as punks, né? Então, assim, ó, Vitória Tá? Régia, que a gente conhece, que é bem lá conhecida da Amazônia, né? A Que Vitória Régia legal. é uma punk. Então, na verdade, ela tem essa parte e ela cria essa folha. Com as sementes da folha, da flor da Vitória Régia, a gente pode fazer pipoca. Ela é igual ao milho, ao milho que a gente faz pipoca. Ai, que legal, A semente Marise. da Vitória Régia a gente consegue fazer pipoca, então ela é uma das punks, né? Deixa eu pegar mais Olha, algumas aqui. Aqui nós temos uma delas, a araruta, é uma punk. aham. A Ah, gente essa com a eu não conheço. araruta, a gente pode pegar essa parte da araruta, ela é o substituto do amido, da farinha branca. Então a gente pode utilizar ela no lugar como aveia, ela pode engrossar caldos, né? A gente pode fazer bolos no lugar da farinha e usar a farinha de araruta, né? Que é Uhum. utilizada a partir dessa flor aqui. Né? Olha isso, que maravilha. Aí nós temos a Ora Pronobis, que daí tu falou, né? Que é a Olha, mais conhecida. a Tem a florzinha flor dela. e tem a folha Ah, dela verdinha, né? O que a gente usa muito é a flor verdinha, né? A folha, né? a folha, né? Aham. O meu Aí cunhado tem achou a. em terreno baldio, meu cunhado achou uma no terreno É, baldio. tem no mato, por isso que é bom identificar, né? É. E aí a gente tem a taioba, que é bem famosa, a folha da taioba. Ai, olha essa, a costela de Adão, né? Isso. A folha de taioba tá bem famosa agora. Tem também a folha de peixinho, que eles usam muito, porque eles usam muito para empanar. Eles pegam a folha, que é o formato de peixinho, por isso que ela chama peixinho, né? A folha.
E eles empanam a folha e fritam. E aí, quando ela fica frita, ela parece formato de peixinho mesmo. Ah, olha ali a Rosângela, toda araruta tem seu dia de mingau. Ela Sim, diz que vira. é um ditado popular. Ah, viu só? Que legal, araruta, eu não conhecia. É porque Que como legal. ela é utilizada para engrossar, então ela pode usar no mingau como aveia, no lugar da aveia, por exemplo, para engrossar o mingau, por isso que tem esse ditado, né? Ah, tá. E essa planta, Marise, essa que tu mostrou aí, que é a costela de Adão, qual é o nome dela mesmo? Essa é a taioba. Taioba. Isso. E essa se come crua? Essa aqui pode se comer crua, ou eles fazem muitos charutinhos, ou põe na salada, ou só refoga, pode fazer de várias formas, né? Depois Nossa, de higienizar. sim, a minha casa tinha horrores dessa planta aí, olha só. Aí tem a capeba também é bem conhecida agora, tá bem... Tem formato de... Ah, aham, parece um coração. Ei, Marise, e da onde veio isso? Será que é dos índios? Quem é que trouxe essa alimentação? O punk surgiu do biólogo botânico, né, aqui do Rio Grande do Sul. Ele fez uma tese do doutorado na URGS, o Valdeli Ferreira, e ele descobriu Ah, essas punks aqui. Foi ele que trouxe todo esse movimento das punks, ele que descobriu tudo isso. um brasileiro, que Foi o brasileiro. legal. E daí o Ministério da Saúde lançou um manual, um guia, manual de hortaliças não convencionais. Tem 23 espécies, tem todas as espécies que a gente pode usar de comestível ali. Aí tem em 2010 o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, desculpa, lançou esse manual. E aí a pessoa pode dar uma olhadinha nesse manual para ver quais são as punks, quais são as folhas comestíveis. Tem tudo ali, todas as espécies que tem aqui no Brasil todo, né? Tem no Rio Grande do Sul, tem todo o Brasil tem um tipo de. A gente viu ali da Vitória Régia, que é lá do Amazonas, né? Aham, sim, que legal, um brasileiro, viu? Que Foi o brasileiro. maravilha. E elas são bem Que legal. nutritivas, que nem eu falei, né? Tem, por exemplo, uma que eu falei, que é até que é bastante rica em ômega 3, a beldroega. Ela é bem confundida Ah, como mato. Pessoas dizem que é aham. a folha do mato, parece o mato, uma grama, assim. Na verdade, ela é bem Aham. rica, uma rica fonte de ômega 3. Então, se a pessoa não come peixe, ela pode começar a utilizar a beldroega, já dá para substituir, né? Que legal, né, Marisa? E a gente pensa assim, ó, como o universo todo, o Criador, Deus é maravilhoso, porque É, imagina tu te alimentar de uma planta, onde é que a gente, né? Que nem eu fico pensando, quando eu li ali o material, que eu dei uma lida e também vi, eu de como é que minha irmã lá, há 35 anos atrás, me dava azedinha para comer e hoje isso é remédio, é comida. ela, é porque ela já veio com esse conhecimento, ela aprendeu, né? Então, então ela já veio com esse conhecimento quando ela veio para essa vida, né? Ela veio com esse conhecimento e veio fazendo já botando na Sim. prática. E aí esse biólogo aí, como né, o estudo dele trouxe imagina uma nova realidade para tantas pessoas que eram achadas como louca. Como é que vai comer flor, né? Sim, E agora isso exatamente. aí ganhando o mundo, né, Marisa? E pessoas que não têm ali, às vezes não tem carne, não tem pão, não tem arroz. Aí é Não, só entrar no terreiro baldio do lado, tu vai ver, vai achar um monte dessas aqui ali. que fantástico, as punks. Eu achei Tem uma, incrível isso. tem uma que é bem conhecida que o pessoal usa para chá, ó. Olha que linda, que é a da capuchinha. Ah, eu sei. Aham. O pessoal usa Olha, bastante para chá, né? E olha que flor chá. linda que ela tem, né? O pessoal usa muito as folhas verdes dela, né? Mas a flor dela também pode ser consumida. Pode ser consumida. Que linda. É. Que E ela, coisa, e ela Maria. assim, ó, e são plantas que tu não precisa plantar. Elas vêm naturalmente no solo, não precisa ter ninguém para botar a semente ali e plantar. Se tu tirar elas, elas vão nascer de novo. Esse é o maior benefício delas. Imagina só, né? Marisa, eles vão, já vão nos cortar, tem 20 segundos. Te agradecer Agradecer a demais. todos, então, que Eu tiveram vou, ali, né?
Isso, agradecer a todos, boa noite, a Rosângela, ao